Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, o tema de hoje nós vamos trazer uma experiência que eu tive numa perícia, no qual o medidor de energia estava com defeito. E vocês não têm noção do que aconteceu, tá? Uma coisa interessante, é um tipo de fraude e eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Só que vou defender o meu jabá. Se você puder dar uma paradinha aí, clicar no like ou no dislike se não gostou, seria muito interessante pra gente. Comenta alguma coisa na parte de comentários ali, por quê? Porque isso ajuda a engajar o vídeo, ajuda a levar, impulsionar isso mais pra frente, tá? O vídeo mais pra frente. Se você não é inscrito, dá força pra gente, se inscreve no canal e, se possível, compartilhe nas redes sociais, porque nós vamos falar de assuntos interessantes na área da ciência, da tecnologia, das fraudes, tá? Bom, voltando ao tema, nós estamos falando sobre fraude em medidores de energia. Eu fui chamado de uma perícia no qual o réu, o autor, na verdade, alegou que recebeu uma multa da prestadora de energia muito alta. E ele tinha um consumo médio lá de X e de repente veio uma multa gigantesca, valores assim, exorbitantes, acima de 30 mil reais, né? E o que ele fez? Bom, ele tentou negociar com a prestadora de energia, não houve acerto, restou a ele entrar na justiça contra a prestadora de energia. A alegação do autor é que ele não consumiu esse tudo de energia, né? Agora, a alegação da prestadora de energia é que o medidor foi danificado manualmente, né, e deliberadamente para não conduzir, não registrar, na verdade. Ele deixou passar energia, mas não registrava o consumo por completo, né? Bom, a gente fez uma perícia no local, né? Eu fui no local para fazer a perícia. O medidor foi disponibilizado pela prestadora de energia. E o que aconteceu? A gente conseguiu perceber que as bobinas, né? Porque o medidor ele é formado por duas bobinas indutoras que faz o relógio rodar, né? Aquele sistema mecânico rodar. E uma dessas bobinas estava queimada. E quando uma queima, ela registra somente a corrente de uma das fases. A outra fase ele não registra. Então, basicamente, metade do seu consumo não é registrado. E o que acontece? A prestadora fica no prejuízo. E quando a prestadora, independente de que seja uma estatal ou não, né, uma empresa mista ou não, a prestadora de energia vai ficar no prejuízo, né? E ficando no prejuízo, lógico, ela vai querer ser ressarcida. E como que a gente descobre que, por exemplo, essa bobina não queimou por variação energética? Bom, é fácil, pessoal, é fácil, eu vou dizer para vocês. A bobina, quando ela queima por uma variação energética, quando tem um surto energético, caiu um raio, né, algo assim. O que acontece? Ela simplesmente rompe. Ela não traz características de queima, de destruição por temperatura. Ela simplesmente rompe, porque é um abrupto aumento de corrente. Esse abrupto aumento de corrente esquenta levemente a bobina e ela rompe a parte mais frágil da fiação dela. E o que acontece? Não mostra deficiência, não mostra efeitos de temperatura. Já quando é forçada
quando é deliberado o ataque, né, do hacker elétrico, né? Quando alguém vai tentar destruir a bobina por indução, o que acontece? Eles induzem uma corrente contínua nos polos, né? Primeiro precisa abrir a caixa e ter acesso ao polo. E aí ele induz uma corrente contínua ali nos polos e vai gradativamente aumentando a tensão e esquentando a bobina, ao ponto que ela começa a esquentar muito e rompe por temperatura, né? Nesse momento, como ela tem no invólucro dela uma proteção de plástico, o que acontece? O plástico começa a derreter, começa a transparecer aquela parte, começa a ficar preto em algumas partes, enrugar, traz característica de queima mesmo. Então você consegue perceber a diferença entre a queima acidental, por variação energética, que não apresenta característica de queima nenhuma, simplesmente ela rompe, então você vai lá e troca o medidor. Hoje o medidor é mais fácil trocar o medidor do que trocar peças do medidor. Ou senão você vai lá e... Bom, na verdade, quando é variação energética é a responsabilidade da prestadora, ela troca e tudo bem, né? Agora, quando é incitação, quando você tem alguém que infringiu uma corrente ali, uma fraude, aí a prestadora vai querer ser ressarcida, né? Porque o equipamento custou caro, tá certo que você pagou, mas ele foi incorporado à rede da prestadora, né? E é obrigatório ter um medidor de energia. Como o medidor queimou, a responsabilidade da troca é sua. Quem vai trocar efetivamente vai ser a prestadora de energia, mas você vai pagar pelo equipamento e pela troca, né? Bom, então na perícia, quando a gente pegou o equipamento, deu para verificar que as bobinas estavam, que elas esquentaram, o plástico derreteu e abraçou a bobina e deu para perceber alguns pontos de corrosão, né? De corrosão por temperatura e não por como é que chama aquilo? Enferrujamento, sabe? Então, ficou bem claro que houve ali uma fraude. Agora, essa fraude ocorreu pelas mãos do autor ou não? Isso não temos como saber. A gente não faz análise digital, né? Porque a gente podia muito bem fazer uma análise digital, mas nós não temos esses atributos, né? Acesso ao banco de dados da Polícia Civil. Então não foi feito. Então não tem como garantir que foi o autor, mas tem como garantir que o autor se beneficiou de uma fraude alheia. Mesmo que não tenha sido o autor o autor da fraude, ele se beneficiou da redução da energia, né? E aí então é devido, né, o juiz vai julgar, mas é basicamente devido a pelo menos ele pagar o valor que ele deixou de pagar no período da queima, né? Então, voltando aqui ao fato, você não prova que o autor foi o autor do delito, você prova que o delito ocorreu e que registrou a menos. E por ter registrado a menos, a própria legislação especifica como fazer o cálculo retroativo. A gente utiliza a resolução para fazer o cálculo retroativo e faz, né? Com juros, correção e tudo mais. E aí o juiz é que vai decidir se paga ou não, né? Agora, outra questão que a gente recebe muito de contestação é o seguinte: o equipamento, quando ele foi identificado de sua má utilização, né, seu mau funcionamento, ele foi retirado na presença do autor, ele seguiu todos os protocolos exigidos pela normativa para ser retirado, transportado e inspecionado lá no laboratório que a prestadora contrata ou a prestadora tem algum laboratório?
Aí que a prestadora perde, porque ela não descreve a cadeia de evidências, ela não descreve como foi todo o procedimento. Retiramos aqui a fotografia, identificamos que o equipamento estava com mau funcionamento por essa medição. Utilizamos o equipamento ADS para fazer a medição do medidor, a medição do consumo do medidor, comprovando aqui a foto do medidor, registrando que ele teve um grau de dispersão de quase 100%, 50%, indicando que ele estava com mau funcionamento. Entramos em contato com o pessoal da residência, mas não nos atenderam. Então, diante disso, chamamos uma testemunha que assinou por estar presente aqui, ou estava presente, o nome e o telefone dela é tal. Retiramos o equipamento, colocamos dentro de um invólucro, lacramos o invólucro, transportou o invólucro até o sistema o laboratório. No laboratório fotografa o invólucro lacrado com o mesmo número para comprovar que é o mesmo número do lacramento, né, da lacração lá do dia que ele lacrou. Abertura, exames dos procedimentos, detalha todos os procedimentos, quais as normas utilizadas, fotografias, resultados, conclusão, emissão de laudo, coloca nos autos todo esse procedimento. Geralmente a prestadora não faz isso. Ela simplesmente entrega um laudo de uma única ou duas folhas, dizendo que conforme a resolução tal, foi realizado um procedimento e o medidor apresentou dispersão e erro no consumo e tal, e assim se assado, necessitando seu absoluto sucateamento. Geralmente o equipamento vai para sucateamento antes da perícia judicial. O que acontece? A própria prestadora destrói a prova que poderia trazer o reembolso da própria prestadora. Acaba que ela perde por não apresentar a prova cabal, né? Ela destrói a prova que iria garantir o reembolso dela. Muitas vezes perde por isso. Perde também pela apresentação de relatório técnico ou de laudo insuficiente, né? Perde pelo sucateamento, perde por vários motivos, né? É difícil uma prestadora de energia ganhar um processo de fraude de medidor porque ausência de provas, né? Ausência do próprio objeto perício, ausência do laudo correto, utilização de metodologia indevida, ausência de metodologia. Então, assim, falta ali um procedimento determinístico de perícia, né, para fazer análise parcial do objeto da perícia. O ideal é que, sim, identificou, faz um boletim de ocorrência, captura aquilo ali e deixa na mão abre um processo, já deixa na mão da justiça, o perito vai lá e faz aquela perícia, e depois descarta. O ideal é que seja a primeira análise seja feita na presença do perito. Levar isso já, transportar para outras, conforme a norma, que não é lei, é norma, a normativa da ANEEL diz que pode ser transportado para um laboratório feito a análise, mas geralmente o laboratório é da própria prestadora de energia, então fica parcial o negócio. E aí, se você não tem toda a metodologia definida, você destrói a única prova que você teria para garantir, né? E mesmo assim, tem a prova, mas será que a prova não foi contaminada? Complicada a situação, né? A maioria dos processos que eu pego sobre fraude, a prestadora perde por esses motivos que eu informei aí. Mesmo sabendo, provando que houve ali uma fraude, ela acaba não levando por aqueles motivos que eu já informei. Então, e aí, pessoal, já aconteceu isso com vocês? Você perito, ou aconteceu você como autor, como usuário da energia? Já aconteceu isso com você? Deixa aqui nos comentários, diz o que aconteceu, o que o perito fez, o que rolou no processo. Deixe seu like, seu dislike, se inscreva no canal e compartilhe.
nas redes sociais, ok? Grande abraço e até a próxima!